Como assumir governo sobre as coisas. Eu quero ler com você um detalhe, já de início, no livro de Gênesis, capítulo 1. Bereshit, Gênesis, capítulo 1. Então, veja só. Veja as seguintes expressões que tem neste capítulo. O versículo de número 3, Gênesis 1:3, diz assim: E disse Deus. Fala assim também na sua versão. E disse Deus. Sim. Sim. Ok? Então, e disse Deus. Versículo 6. Só essa primeira parte aí do versículo. Versículo 6, novamente, aparece essa mesma expressão. E disse Deus. E disse Deus. Versículo de número 9, mais uma vez. E Deus disse. E Deus disse. Tá? Versículo de número 11. E disse Deus. De novo a expressão se repete. E disse Deus. Versículo de número 14. E Deus disse. Aí vai dizer o que Deus está falando. Né? O que ele está falando, criando após falar. E disse Deus, versículo 20, mais uma vez. E Deus disse. Já está me cansando. Já. Ok? Versículo 24. E Deus disse, mais uma vez, repete a expressão. E Deus disse. Marque aí, se você quiser marcar, marque aí. Versículo 26. E Deus disse, de novo, e Deus disse. Aí vai lá, façamos o homem a nossa imagem. Então Deus está falando. Versículo 29. Do capítulo 1 de Gênesis, fala novamente. E Deus disse. Então, até completar o capítulo 1, você vai ver que cada dia da criação começa com a expressão e Deus disse. E Deus disse. Tá? No capítulo 2, vai mudar a expressão. Olha só, capítulo 2. Pega aqui uma versão melhor. Ele já muda a expressão. Assim foram acabados os céus e a terra com todas as suas hostes. Ainda falando da criação. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Então, tudo bem. E abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha criado. Estas são, versículo 4, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, agora não aparece mais a expressão exclusiva Deus, Elohim, não.
agora aparece a expressão Jeová, Senhor. De Elohim, Elohim mudou para Jeová ou Yahvé, Senhor. Por que essa mudança? Aí vai dizendo, ó, nenhuma planta do campo estava na terra, pois até então nenhuma erva tinha crescido, porque o Senhor Jeová ainda não tinha feito chover sobre a terra e nem havia homem que a lavrasse. Versículo 7, formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão tornou-se alma vivente. Então, veja só, o capítulo inteiro de Gênesis, capítulo 1 inteiro de Gênesis, todo o primeiro capítulo, a expressão que aparece é, e Deus disse, e Deus disse, e Elohim disse, e Elohim disse, Deus disse. Só depois que é mencionado que o homem foi formado lá no sexto dia, que Deus forma o homem, tá? Aí a expressão muda sobre Deus. Não fala mais Elohim, fala Jeová. E o Senhor. Por que essa mudança? Por que essa mudança? Porque todo o capítulo 1 de Gênesis, Deus está agindo como criador das coisas, criador da terra, criador de tudo que nós conseguimos contemplar com os nossos olhos físicos e naturais. Então, o capítulo inteiro, Deus é revelado como criador. A palavra Elohim está ligada a Deus como criador. Tá? Mas no capítulo 2, já começa a falar Deus tratando com o homem. O homem já fora criado, tá? Agora Deus trouxe esse homem à existência formando o seu corpo, porque o capítulo inteiro Deus criou na sua mente, tá? O capítulo inteiro não está acontecendo de forma literal. As coisas não estão aparecendo de forma literal. Deus está criando na sua mente. Ele está liberando palavras e tudo está sendo criado dentro da sua mente. Depois que Deus imagina toda a sua criação e ela está criada na sua mente, Deus agora, no capítulo 2, ele vai trazer a existência, vai trazer a realidade física de tudo que ele pensou no capítulo 1. Tá? Você vai perceber que parece que o capítulo 2 está repetindo o capítulo 1, mas não. Tá? Não é. O início do capítulo 2 está agora trazendo, Deus está trazendo a forma ao tato, sabe? Ao que é trazendo de forma tangível para nós. Tudo que ele imaginou no capítulo 1. Porque lembre de uma coisa, eu acho que o apóstolo falou isso aqui uma vez. Se Deus pensar, está criado. Se Deus pensar, já existe. Pode não existir na nossa realidade, mas na de Deus já existe. Deus pensou, está criado. Tá bom? Deus imaginou, está criado, já existe, já é uma realidade. Não é como é para nós. Para nós, enquanto está na mente, é sonho. E quando não se concretizar, é sonho. Para Deus, não. Para Deus, ele pensa, já aconteceu. Já se cumpriu. Já é uma realidade. Tá? Então, aquela era uma realidade espiritual, capítulo 1, e o capítulo 2 é uma realidade física. Ele está trazendo a realidade física. Aí, no capítulo 2, ele dá forma ao homem. Depois que criou tudo e formou tudo, Deus dá forma ao homem. No capítulo 2, Deus é manifestado como provedor. Capítulo 1, ele é revelado como criador. Capítulo 2, ele é revelado como o provedor. Por isso que ele passa a ser chamado de Senhor. Ok? No capítulo 2, ele passa a ser chamado de Senhor, porque agora ele não é apenas o Criador, ele é o provedor. Por que no capítulo 1, Deus não é provedor?
Porque não tem alguém semelhante a ele para ele poder prover. No capítulo 1, ele vai criando tudo: terra, água, expansão, que é os céus, estrelas, nuvens, sol, lua. Ele vai criando as coisas. Plantas, árvores, frutos, animais que rastejam na terra, animais que voam, animais marinhos. Ele vai criando tudo isso aí, dando forma. Os grandes animais, os dinossauros, porque ele criou também esses animais grandes. Tá? Foi criando tudo, foi criando. Mas não tinha ainda para quem entregar isso que ele criou como provisão. Quando Deus cria o homem, aí Deus cria alguém que carrega a sua imagem, sua semelhança, para ele poder prover essa pessoa. Adão foi provido por Deus, tanto é que o jardim não foi plantado por Adão, foi plantado por Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que tinha feito, fora do Éden. Então, Deus proveu para Adão uma terra, Deus proveu para Adão um jardim, Deus proveu para Adão um lar. Agora, Deus pode ser chamado de Senhor. Senhor quer dizer que é dono, quer dizer que é provedor, é aquele que governa, aquele que provê. Então, só depois que Deus dá forma ao homem, é que Deus passa a ser provedor. E aqui tem um detalhe, tá? Se você já ouviu essa frase, renova ela na sua audição. Deus só pode ser Senhor de quem ele é provedor. Deus só pode ser Senhor de quem ele é provedor. Ele não pode ser Senhor de quem não é provedor. Sempre que Deus te provê uma coisa, ele está confirmando que é teu Senhor. Pronto. Sempre que Deus te entrega bênçãos, ele está confirmando que é teu Senhor. Então, para Deus é um prazer, satisfação, prover a nossa vida. Porque quando ele nos provê, ele confirma que é nosso Senhor. Tá? E a nossa gratidão à provisão de Deus confirma que nós somos dele. Que nós pertencemos a ele. Então, ninguém fará para Deus nada primeiro do que ele. Antes de você que desejar fazer qualquer coisa para Deus, ele já fez por você. Não tem como vencer Deus nessa questão do governo. Quando você sai com pessoas amigas para um restaurante, uma churrascaria, para uma pizzaria, você sai com alguém que você conhece, seus amigos. Sentou na mesa, todo mundo comeu, e você fala assim: eu vou pagar a conta. Vou pagar a conta. Ali pode ter pessoas que têm mais dinheiro que você. Mas o governo está na mão de quem patrocina. E não na mão de quem tem muita coisa. Então, quando você patrocina, você paga aquele jantar, você paga aquela refeição, você assumiu o governo naquela mesa. Você assumiu o governo sobre aquelas pessoas. Você se tornou uma autoridade provedora para aquelas pessoas. Tá? Gente, não existe dom, olha só, há quem diga que exista o dom da prosperidade. Eu não vi na Bíblia ainda esse dom. Tá? Existe o dom da contribuição. Pessoas que têm um dom de contribuir. E é esse dom que prospera a pessoa. Aí confundimos dom da prosperidade que não existe com o dom da contribuição. No capítulo 12 de Romanos fala sobre esse dom, o dom da contribuição. Quem aprende a contribuir, porque esse dom pode ser granjeado, pode ser conquistado no decorrer da sua vida, você conquista este dom com a tua gratidão. Aí você recebe o dom da contribuição. Quanto mais você contribui, mais você prospera. Quanto mais você supre, mais você prospera.
Qual é o versículo de Romano? Romanos capítulo 12, versículo, acho que é o versículo 8. Leia a parte do versículo 8. Aí fala de alguns dons. Romanos 12, 12, versículo. Peraí. Versículo 4 a seguir. porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que tendes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é Observe. mistério, Ele agora está começando a falar dos dons. Falou do corpo, falou dos membros. Quando estamos juntos, como estamos agora, embora virtualmente, nós somos aqui um corpo. Quando terminar essa aula, seremos apenas membros desse corpo. Ninguém é corpo sozinho, ninguém é igreja sozinho. Alguém fala assim: ah, eu sou a igreja. Não, você não é. Você é parte da igreja. Mas você sozinho não pode ser igreja. Ah, eu sou o corpo de Cristo. Não é. Você só é corpo de Cristo quando você está junto com seus irmãos. Se juntou na congregação, é corpo. Terminou o culto, foi para casa, é membro. Está junto com a congregação, é igreja. Foi para casa, é parte da igreja. Tá? Então, ele está falando de corpo, membros, e agora está falando de dons individuais. Esses membros têm dons. Ele começou a falar dos dons que esses membros têm. Pode continuar, por favor. o 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, esse dom em exortar. O que repare, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Amém. Olha aí, ó. Ou o que exorta, faça-o com exortação. O que reparte, o que contribui, faça com simplicidade. Contribuir é um dom. Ele está dando uma lista de dons. E entre esses dons está o dom de repartir, compartilhar, contribuir. O que contribui com simplicidade ou com liberalidade. Faça com generosidade, porque quanto mais generoso eu sou, mais confiável eu sou para receber a administração sobre as riquezas de Deus. Tá? Como é que eu mostro que eu sou fiel nas riquezas de Deus? Deus pega a sua riqueza e entrega na minha mão. Tá, ele dei riqueza. Como que eu mostro que eu sou fiel nessa riqueza? Quando eu sei compartilhar. Quando eu sei contribuir. Deus não quer que eu ajunte riqueza. Deus quer que eu compartilhe riqueza. Deus não quer que eu amontoe riqueza. Deus quer que eu pegue minha riqueza e compartilhe com os meus parentes, minha família, minha esposa, meus filhos, meu lar, o reino de Deus, tá? Com as pessoas ao meu redor. É assim que eu administro de forma fiel a riqueza que Deus me entrega. Se eu tenho a mentalidade de juntar, eu não estou sendo fiel na riqueza que Deus entregou para mim. Não estou sendo fiel. Há casos em que você precisa guardar para poder suprir algo específico. Mas você não junta com medo do amanhã. Você não junta temendo o dia de amanhã. Não. O amanhã usa-se a fé. Lógico, tem a precaução, tem um cuidado, a boa administração. Ah, vou gastar tudo de uma vez. Não, não é isso. É compartilhar. É contribuir. Então, qual é o dom que prospera a pessoa? Dom da contribuição. Tá? Dom da contribuição. Dom de compartilhar. Porque tem gente que não tem esse dom. E quem não tem esse dom, não prospera.
Pastor, é para todos? É um dos dons que é para todos. Ok? Então, nós temos que aprender a assumir governo sobre as coisas. Vamos lá. Esse curso, por exemplo, cada aula que é ministrada, ou por mim, ou pelo apóstolo, é liberado revelações e conhecimentos que Deus dá para mim, Deus dá para você. Entenda, quando você me ouve ensinar, você aprende comigo e você tem, além do que você ouviu falar, outras revelações. O que eu te ensino destrava você para poder descobrir coisas que eu não descobri. A riqueza espiritual que eu estou distribuindo, que eu estou compartilhando, vai destravar em você riquezas que eu não tenho, revelações que eu não tenho. Mas quando é que o conhecimento que você tem aqui vai fazer efeito na sua vida? Porque eu conheço muita gente, eu já pastoreei muitas pessoas, já cuidei de muitas vidas, e a igreja que eu pastoreei, eu sempre tive cuidado de trabalhar com muito cuidado, muita perspicácia, o culto da palavra. Eu soltava, era tudo, eu botava, entregava mesmo. Sabe? Era um estudo, literalmente. Não, era estudo, não era pregação. Era ensinamento. Eu não tinha medo de ensinar coisa profunda, eu soltava, eu liberava. E muita gente, olha só, muita gente que me ouvia não mudava em nada. Não mudava em nada. E isso era uma dor que eu carregava. E, Senhor, como é que pode? Beltrana aprendeu isso, ela sabe o segredo, ela sabe a chave, por que ela não consegue mudar essa realidade da vida dela? Por que essa pessoa está reclamando, resmungando, mesma situação, mesma mediocridade? Por que isso? Eu estou ensinando errado? Falta unção na palavra que eu ensino? O que está faltando? Né? Que assim, aí eu descobri que na palavra nunca falta unção. Pode faltar no pregador, mas na palavra nunca falta unção. Se a pessoa ouvir, entender e colocar em prática, ela é mudada, ela é transformada. Não importa se o pregador tem ou não unção, a pessoa vai ser mudada se ela colocar em prática. Se ela crer e aplicar, muda. Então a palavra tem a sua própria unção. A palavra é o próprio Cristo personificado. Tá? Então eu me perguntava, o que está faltando em mim, Senhor? De nada. Continue ajudando, continue ensinando. A questão é que esse povo não assume governo sobre o que aprende. Como é que eu assumo o governo sobre o que eu aprendo? Sobre o que eu ouço? Porque há 3 fontes de conhecimento. Já falei isso, vou repetir. 3 fontes de conhecimento. O conhecimento pesquisado, o conhecimento herdado e o conhecimento revelado. O pesquisado é quando você pega livros que você compra, você vai na internet, você vai em sites, você procura arquivos e você lê. Esse é o conhecimento pesquisado. Você vai pesquisar. Você compra 2, 3 versões da Bíblia Sagrada, né, versões diferentes. Você compra livros. Eu quero aprender sobre antropologia. Você vai na livraria cristã evangélica e você compra lá um livro que fala sobre aquilo. Você vai pesquisar. Conhecimento pesquisado. Conhecimento herdado. Está recebendo agora. O conhecimento herdado é quando você senta para ouvir alguém pregar, alguém ensinar. Aí você aprende com aquela pessoa aquele determinado assunto. Você está herdando dele o conhecimento. Esse é o conhecimento herdado que vem quando você senta para ouvir alguém. O conhecimento revelado é quando você está ali em oração, em jejum, tá? Que eu vou te dar um segredo aqui. Vou te contar uma chave aqui. Você quer ter revelação profunda na palavra? É muito simples. É simples demais. Não tem protocolo, não faça isso, faça aquilo, deixe ir. Não, não, não. É simples. Abra um jejum de 21 dias e só coma legumes. Você vai ter revelação poderosa na palavra.
Pastor, tem um texto que eu não consigo entender. Jejua 21 dias. Come só legume. Não come carne, não, só come legumes. Tá? Beba água e come legumes. Não beba nem refrigerante, nem guaraná, nada. Só legumes e água. E você pode anotar. Deus vai te dar uma revelação poderosa. Primeiro, ele vai se revelar para você. Quer ter uma experiência, você e Deus? Quer que ele revele para você, ele se revela para você? Jejua 21 dias. Daniel teve uma visão, Eu vou fazer. sonho, e não entendeu. Senhor, como entender isso? Ele ficou 21 dias jejuando, orando, jejuando e orando. O anjo veio e deu a revelação para ele. É assim que você consegue. Mãe Eliane, você quer falar? Não, eu só disse que eu vou fazer esse jejum. Faça, pode fazer. Meu irmão, é poderoso. É o jejum mais poderoso que tem na Bíblia. O jejum que Daniel fez. 21 dias. Tá? 21 dias. Faça isso. Você vai ver o que vai acontecer com você. Então, o conhecimento é dado para que ele entre no seu espírito e transforme a sua vida. Você precisa investir. Precisa investir. Se você não investir, você vai me ouvir, vai ouvir o apóstolo e vai pegar só 5%. Olhe lá. Tá? Porque você tem que assumir governo sobre este conhecimento. Sempre que você paga a sua mensalidade, você está assumindo governo sobre tudo que vai ser ensinado naquele mês no curso. Assumindo governo. Está dizendo assim, eu também sou dono desse conhecimento. Porque eu investi, eu reconheci como investimento que Deus está nesse conhecimento, Deus está nessa palavra. Aí você aprende. Você aprende. Fuja da pirataria. Cuidado com PDFs não autorizados para serem baixados. Tá? Cuidado, porque isso aí, ao invés de trazer bênção, traz maldição. Traz maldição. Há um capítulo inteiro na Bíblia, livro de Zacarias, falando contra a pirataria. O que acontece com a casa de uma pessoa que vive de pirataria? Não é vender, não é comprar coisa pirata. Tem na sua casa algo que não é original. Primeiro, a madeira da sua casa vira pó. Começa a se deteriorar anda o tempo. Ela pode colocar óleo queimado. Não adianta. As paredes, as pinturas, o reboco começa a cair. A Bíblia diz que a maldição fica na parede e no teto. Desce para a alimentação, para a despensa, desce para as finanças, para a saúde. É terrível. O espírito que acompanha a pirataria é um espírito poderoso para destruir a nossa vida. Uma vez, olha só, eu comecei a aprender depois dessa lição que eu tive. Tem um mestre que até eu estudo com ele. Né? As maiores informações que eu já fiz foi com esse mestre, muito profundo na palavra de Deus, brasileiro. E aí ele lançou um curso. Eu queria muito esse curso. Sabe, eu fiquei, meu Deus, eu quero esse curso, como é que eu faço? Comecei a falar. E eu consegui o contato dele. Diz, pastor, doutor, eu quero muito o seu curso. Eu já comprei vários dos seus cursos e mudou minha vida, conversando com ele. Teria como o senhor me dar um desconto? Me dá um desconto. E o desconto que eu pedi, o que eu tinha era só 30% do valor. Aí ele me leu minha mensagem e falou assim, pastor, entenda uma coisa. Se você não tem condição de comprar agora, porque não é o tempo de você comprar. Pronto. Aí ele falou assim, eu não posso diminuir o valor para você,
Porque eu vou cometer alguns pecados. Primeiro, vou estar desvalorizando o preço que eu paguei para receber essa revelação e aprender o que aprendi. Vou estar sendo injusto e roubando todos que comprar pelo preço que eu coloquei. Tá? Então, esses dois motivos, não posso. Se o senhor não tem condição de pagar agora, fique em paz. Não é o tempo. Quando for para você comprar, você vai ter o valor exato. Aí você compra. Mas baixar não posso. Aqui doe em mim, irmão. Mas é a verdade. Eu senti na minha alma aquela dor, quis ficar chateado, dizer, mas já comprei tantos cursos. Calei, engoli seco e fui refletir. É verdade. É verdade. Então, não adianta você estar em um curso que é pago, sem pagar. Você vai ouvir, você não vai conseguir adquirir, você não vai conseguir internalizar o conhecimento, porque você não tem governo sobre o conhecimento. Mas quem paga a sua mensalidade, quem paga, já pagou o ano todo, já tem governo sobre tudo que vai ser ensinado. Entendeu? Já assumiu o governo sobre tudo que vai ser ensinado. Amém? Você entendeu? Saul estava atrás da jumenta de seu pai. Ele, um servo, rodou, nada. Não achou. O servo falou assim, Saul, meu senhor, aqui tem um profeta, Samuel. Vamos na casa dele. E ele vai revelar onde estão as jumentas do teu pai. Disse, rapaz, seria bom. Só que tem um porém. Não tenho nada para oferecer ao profeta. Não tenho uma oferta, não tenho nada para entregar para ele. Não se preocupe. Aqui eu tenho um pouco de prata. Oferece isso aqui para ele como oferta. Tudo bem. Aí ele foi. O profeta chegou lá. Ele entrou atrás de jumentas. Ele se tornou, foi rei de Israel. Ofertou na vida do profeta. Porque esse é um princípio desde o Antigo Testamento. Sabe? Nunca se encontre com o homem de Deus, com a mulher de Deus, sem honrar essa pessoa. Honre essa pessoa. Porque tudo que você ouvir da boca daquela pessoa, que é homem de Deus ou mulher de Deus, só vai ter poder na sua vida se você honrar essa pessoa. Quando ele oferta na vida de Samuel, ele assume governo sobre a palavra que Samuel liberou sobre a sua vida. São princípios que percorrem toda a Bíblia. Abraão fez o mesmo, né? O dono da terra de Maquipé queria dar para ele. Não é tu, Abraão, jamais. Não, eu quero comprar. Quanto é? Eu quero investir. Ou seja, eu quero ser dono. Eu quero ter governo legal sobre isso aqui. Ah, é tanto, tá aqui. Davi foi lá oferecer sacrifício, o povo morrendo. Aí ele foi lá, subiu na ilha de Araúna, chegou lá. Eu quero fazer um sacrifício aqui para Deus aplacar sua ira. Não, rei, é do Senhor. Eu lhe dou, negativo. Eu quero pagar quanto é. Jamais vou sacrificar para Deus, jamais vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Ou seja, algo que eu não seja o dono original, legal. Eu tenho que ser o dono legal. Eu tenho que ter governo sobre isso aqui. Mas ele pagou e assumiu o governo sobre aquela terra. Amém? Amém? Quem entendeu? Diga amém. Amém. Diga seu amém. 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 Glória a Deus. Então, é assim que nós assumimos governo sobre tudo que vem em nossas mãos. Tá? Muito bem, gente. Vamos agora falar sobre a constituição do reino de Deus. Pegue seu caderno, pegue sua caneta. Vamos entrar na aula propriamente dito. Nós iniciamos na nossa aula passada,
né, uma introdução sobre a constituição do reino de Deus. A Bíblia vai falar, vai ser revelado na Bíblia Sagrada, três leis, tá? Essas leis, uma lei, ela é desde o nascimento de qualquer pessoa, chamado de lei natural. Coloquei, lei natural. A lei natural, ela é colocada no seu espírito humano. Colocado no seu espírito. Já nascemos com ela. Lei natural. A segunda lei é a lei de Moisés. A lei de Moisés. E a terceira lei, a lei de Cristo. A lei de Cristo. Então, lei natural, lei de Moisés e a lei de Cristo. Três leis principais, fundamentais na Bíblia Sagrada. Tá? A lei natural, ela tem 3 mandamentos. A lei natural tem 3 mandamentos. Esses 3 mandamentos, eles pulsam dentro da criança. Ela não sabe o que é certo e errado, não consegue discernir essas coisas. Mas já pulsa dentro dela, naturalmente, esses 3 mandamentos. Primeiro mandamento, não matarás. Segundo mandamento, não mentirás. Não mentir. E terceiro mandamento, não transgredir. Não matarás, não mentir e não transgredir. Toda criança, ela já sabe que ela ganha um animal, ela não tem coragem de matar aquele animal. Ela não tem coragem de fazer mal ao animal. Isso é natural da criança. Não querer fazer mal, não querer matar. Tá? O que faz uma criança, gente? Matar. Porque tem criança que mata. É porque no dia de hoje, uma criança de 5 anos de idade, por exemplo, já viu mais de 10.000 assassinatos com seus próprios olhos. Celular, televisão, computador. Ela vê um filme alguém matando. Ela vê num filme outra pessoa morrendo. Ela vê no filme alguém traindo. Isso vai estabelecendo nela uma cultura que vai ativando a natureza caída da criança. Ela vê como normal matar. Mas até ela ver essas coisas, não é natural dela matar. Tá? É proteger, é cuidar, é criar, é o que ela quer para ela. O bem daquilo, ela quer zelar. Mas quando a criança já tem a sua mente deturpada pelo que ela já viu, aí, meu amigo, é complicado. Tá? Hoje, um bebê, não tem nem 6 meses, 7 meses, meu filho, se ele vê meu celular, ele quer pegar o celular. Se eu colocar no vídeo, ele trava a mente, ele trava assim, ó. Se tirar, ele chora. O que eu faço? Não dou. Eu já sei o mal que isso causa. Há uma doença chamada vício da tela. A criança fica viciada, o cérebro fica viciado na tela. É uma loucura, parece uma possessão demoníaca. Tá?
Então, não matar. Todo mundo sabe. Mesmo quando havia ou não havia lei dizendo que é pecado matar, o homem já sabia que era pecado matar. Tá? Sabia que era pecado matar. Quando Caim matou Abel, não havia lei, gente, que proibia o assassinato. A lei veio ser dada depois, teve de Moisés, ó. Antes não havia lei, não. Não matarás, não havia isso. Pode ler, não tem. Só em Êxodo que vai aparecer a lei de Moisés. Todo o livro de Gênesis não tem os 10 mandamentos, não tem as leis com 613, com as 613 mitzvot, com as 613 mandamentos, não tem. Então, quando Caim matou, não tinha uma proibição que ele não pudesse matar. E entenda uma coisa, se não tem lei, não é pecado. Se não tem lei dizendo assim, ó, não faça, não é pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. E se o que eu fiz não transgrediu a lei, não é pecado. Acabou. Pode falar e criar o argumento que quiser. Não é pecado, meu amigo. Por isso que alguém pergunta assim, pastor, tatuagem é pecado? Segundo a Bíblia, eu não encontro dizendo que isso é pecado. Você faria? Não. Por quê? Me fecharia muitas portas. Desnecessariamente. E se alguém fizer pecado, não é pecado. Alguém tem que provar que é pecado. Ah, pastor, mas tem lá dizendo que não façais marcas. Entenda só, tatuagem no hebraico é diferente de marcas no hebraico. Nós temos que seguir o que diz a Bíblia. A palavra hebraica para marcas não é a mesma coisa para tatuagem, não, gente. Não é. Ok. Beber, bebida alcoólica, é pecado, pastor? A Bíblia não fala que é pecado. É pecado beber. Não diz isso. Em nenhum texto. Nas mais de 50 vezes que eu li a Bíblia Sagrada, eu não vi nenhum texto falando sobre isso aí. O que é pecado? Embebedar-se. Ai daqueles que descem à mesa para se esquentar com vinho. Capítulo 5 de Isaías. Se esquentar, se embebedar. Está lá dizendo que é pecado se embebedar. Mas beber e não ficar bêbado, não diz que é pecado. O senhor bebe? Não. Por quê? Por amor aos outros. Eu sei que muita gente vai se escandalizar. Eu não vejo razão para beber. Não vejo graça em beber. Não vejo ganhos em beber. Não vejo nada disso. Para que eu vou beber? Se a Coca-Cola faz mal, imagine bebida alcoólica. Então, se não está na Bíblia como proibição, não faça, não é pecado, gente. Tá? Aí a gente vai para aquele equilíbrio. Todas as coisas me são lícitas. Quando ele fala ali todas as coisas, ali inclui o que não está escrito. O que não está escrito, eu posso fazer. Porque não está proibido na palavra. Mas nem todas me convêm. Não é porque não está escrito que eu vou fazer. Tá? Se eu sei que isso vai afetar negativamente as pessoas, eu não faço. Ou então eu tenho um falso amor, porque eu tenho que amar tanto meu irmão que eu tenho que ser capaz de renunciar a coisas que eu queira fazer. Se ele escandaliza me ver comendo carne, não como carne na frente dele. Se eu vou conviver com ele, eu não como nunca carne por causa dele, por amor a ele. Enquanto ele não ficar forte, eu não vou fazer por medo dele cair. Eu não quero ser tropeço para ninguém. Ok? Então, não havia uma lei dizendo assim, não matarás para Caim. Mas ele pecou ou não pecou? Pecou. Tá? Porque o Senhor falou assim, o pecado jaz à porta do teu coração. Cabe a ti dominar sobre ele.
Você está pecando, Caim, por odiar seu irmão. Domina sobre esse ódio. Domina sobre esse ódio. Ele não dominou. Ele se entregou ao ódio e matou seu irmão. Por isso que no Novo Testamento, na graça, no reino de Deus, só odiar já é assassino. Na lei de Moisés, só se matasse era assassino. Hoje não, odiou, já é assassino. Já colocou o reino em risco para você. Você não reina. Quem odeia seu irmão, qualquer irmão, eu só odeio uma pessoa, não importa, você não vai reinar. Você pode ser um grande pregador, um grande orador, você pode ser uma pessoa que jejua, sabe, 1000 horas. Se você odeia alguém, você não reina. Você é um assassino. Se eu tenho desavença com A com B, eu sou assassino. Não vou reinar. Isso não me tira a salvação, mas me tira o reino. A pessoa perde o reino porque não quer perdoar. Vai para a disciplina porque não quer perdoar. E tem gente que Deus envia demônios para entrar na pessoa para ver se ela se converte. Ainda assim, ela continua odiando. Porque demônio entra em crente que não sabe perdoar. Tá? É um princípio do reino. É uma das formas, uma das brechas que o diabo tem para entrar no crente que é do reino. Vamos lá, vamos ler. Mateus. Deixa eu achar aqui. Perdão, Lucas, capítulo 7. Vou lhe mostrar que crente fica endemoniado. Se ele vacilar, ele fica. Por anos, disseram, crente não fica endemoniado, um bocado endemoniado na igreja. Não fique porque o crente tem o Espírito Santo. Tendo uma coisa. Primeira coisa. Os demônios só conseguem chegar até a alma da pessoa. Endemoniamento ou endemoniação é possessão da alma. O Espírito Santo não está na minha alma, ele está no meu espírito. Demônio algum consegue chegar no meu espírito, só o Espírito Santo. Só ele. Tá? Mas demônio consegue chegar até na minha alma e aprisioná-la. Mesmo eu cheio do Espírito. Tem gente cheia do Espírito Santo no espírito e a alma cheia de demônios. A alma aprisionada em muitas coisas. A alma toda estilhaçada, toda aprisionada em partes, em cativeiros espirituais. Fala em línguas, ora, sabe, prega a unção, cai, o poder vem, cura pessoas, opera em dons, mas a alma aprisionada. Crente, gente. Primeiro porque, tem uma coisa, libertação, vai falar muito sobre isso o apóstolo na imersão que ele vai dar, tá? Sobre essa questão de libertação, e esse ponto ele vai tocar. Libertação é só para crente. Deus não quer libertar quem não é crente. A libertação é só para quem é crente. Quem Deus liberta? Crente. Para que libertar o ímpio, gente? Me diga aí. Não faz sentido libertar o ímpio. Demônio sai e volta como 7 pior. Não faz sentido. Deus liberta os seus. Você viu lá. 3 anos e meio andando com Jesus. 12 homens. Tudo preso. Aí o Senhor foi libertando aos poucos. O que foi dando lugar. Sabe? 3 anos e meio. Chegou lá para ser preso Jesus Cristo. Ele falou o quê? Bora puxar a faca, bora matar todo mundo. Cortou logo a orelha de um. O cabelo armado.
e raspou a faca na orelha do outro. Era para arrancar a cabeça, ele errou. Ele ia matar o homem, gente. O apóstolo do amor falou o quê? Senhor, deixa eu orar para vir do céu, fogo, e matar todo mundo dessa cidade aqui. Olha só. Queria matar todo mundo, até criança ele queria matar. Andando com Jesus, mas tinha que ser liberto ainda. Andar com Jesus, escute bem, andar com Jesus não garante libertação. Pastor, não garante. A libertação só vem quando você fala assim, eu tenho que ser livre. Me liberta, Senhor. Aí ele começa a libertar. Só que é difícil fazer isso. É difícil dizer isso para o Senhor. Quem te pensa, não, eu sou livre, que é isso? Não, é negativo, não tem um prisão na minha vida. Não tem. Nós temos que ser livres. Lucas 7, versículo 36 a seguir. Diz assim, ó. Pediu-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Ou seja, ele foi convidado para ir comer na casa de um fariseu, Jesus Cristo, que tinha curado esse homem. E eis que havia na cidade uma mulher. Esse homem aqui, ele estava leproso. O Senhor limpou a lepra dele, tirou a lepra dele, ele ficou limpo. Agora ele queria agradecer ao Senhor pela cura, pelo milagre. Né? Bora, Senhor, comer lá em casa, fez um banquete para o Senhor. E eis que havia na cidade uma mulher que era pecadora. E sabendo que ele estava reclinado à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando atrás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas. Porque como é que ele sentava lá? Olha só, ele estava sentado com os pés para trás. Porque o judeu senta sobre os pés. Ele ajoelha, senta sobre os pés e começa a comer. Então ela chegou por trás e começou a lavar os pés de Jesus por trás. Com suas lágrimas. E enxugar com seus cabelos. Na casa do fariseu. Tinha que ser fariseu. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés afetuosamente. E os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu o convidara. O fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, ao julgamento, saberia quem e que tipo de mulher é a que o toca, porque é pecadora. Ou seja, gente, esse homem, ele foi purificado da lepra, uma doença que não tinha cura na época. Ele perdeu família, casa, perdeu posse, bens, perdeu tudo que ele tinha. Porque o leproso ia embora, tinha que ir embora. Ele expôs a cidade. Tinha que morar no deserto. Aí Jesus Cristo vem e limpa esse homem. Aí a mulher entra na casa desse homem e tem uma ação de adoração com Jesus. Na mente ele começa a julgar. Se ele fosse profeta, olha só, ele foi abençoado por Jesus. Até então ele é profeta. Mas quando ele viu aquela mulher pecadora, que ele se sentia melhor do que ela, beijar os pés de Jesus, molhar os seus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos, ele começou a julgar. Se esse fosse profeta, saberia que era essa mulher. Não é profeta coisa nenhuma. Tudo uma coisa. O que esse homem está fazendo, gente? Esse homem recebeu o milagre de Jesus. E agora que alguém está também sendo abençoado por Jesus, ele não aceita e ele reprova Jesus no coração. O que ele está fazendo? Ele está anulando o milagre dele mesmo. Ele está anulando o poder que alcançou ele. Porque quando ele duvida de Jesus, duvida de quê? Das suas obras. E ele foi alcançado por Jesus. O nosso julgamento tem o poder, gente, de anular o que nós temos recebido de Deus.
E temos que tomar cuidado com isso. Amém? Aí ele continua. Cristo viu por revelação a mente dele e respondeu, Jesus e disse-lhe, versículo 40, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Certo, não tendo eles com que pagar, generosamente perdoou ambos. Perdoou os 2. Que devia 500, que devia 50. Tá? Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste corretamente. Agora você acertou no teu julgamento. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo. Ela, contudo, desde que entrei, não tem cessado de me beijar afetuosamente os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com unguento ungiu os meus pés. Por esta razão, te digo, seus pecados, que são muitos, são perdoados. Porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Os que se reclinavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos, quem é este que até perdoa pecados? Mas ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Como é que você anula os milagres de Deus na sua vida? Quando você julga o milagre dele na vida da pessoa. Você mede os seus milagres pela forma como você vê Deus abençoando outros. Quando a gente se sente único para receber o que Deus tem para dar, aí ele abençoou, duvidamos que é Deus. Creu, não, essa pessoa bem aí, não pode ser Deus, não. Foi Deus, não. Do mesmo jeito Deus te abençoou. E quando eu rejeito o que Deus faz na vida de outros, eu estou rejeitando na minha própria vida também. Aí as coisas se repetem na vida da pessoa. Porque ela é uma julgadora. Ela não recupera, ela enterra. Tá? Pessoas que vivem de julgar, 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 julgar. O legalismo vive na religiosidade, julgando, 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 julgando. São pessoas que têm uma vida oprimida. Sabe? Vive debaixo de opressão maligna. Porque só tem um, gente, que se opõe aos servos de Deus para julgá-los e condená-los. O diabo. Quando alguém começa a julgar, 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 ele se torna imitador do diabo. Tá? Isso aqui é uma das causas de alguém que não tem um coração perdoador. Mas um coração de julgar, julgar, julgar. Se o meu julgamento não for conforme a reta justiça, não vale de nada. Tá? Primeiro, eu tenho que julgar conforme a palavra. Mas entenda, ela é espada dois gumes. Anda eu julgar lá, ela já está me julgando aqui. Se eu fui reprovado, não posso reprovar ninguém. Não posso reprovar ninguém. Paulo fala em Romanos 14 que não podemos julgar o servo alheio. Todos nós somos servos do Senhor. Ninguém aqui é servo de ninguém. Somos servo de Deus. Agora, me impede de servir você? Não. Ao invés de julgar você, eu tenho que te servir. Eu tenho é que te servir. Amém? Quem entendeu? Sim. Então, gente,
o Senhor conta uma outra parábola de duas pessoas. Eu vou acelerar aqui. Duas pessoas. Não, deixa eu ver o texto aqui. Melhor ver na Bíblia. Vamos lá. Mateus. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Mateus capítulo 18. Olha isso aqui. Estão falando da lei não matarás. E que odiar é matar. Odiar é ser um assassino. Tá? Quem não consegue perdoar é assassino. Está transgredindo uma lei arcaica. Ó, arcaica. Uma criança dá de 10-0 num adulto que não consegue perdoar. Mateus 18. Versículo de número 23. Por isso, olha só. Olha como é que ele começa o versículo. O que ele vai falar. O reino dos céus é semelhante. E ele fala aí, gente. O que ele está dizendo? Ele está revelando o que acontece dentro da aparência do reino. O que acontece hoje dentro do reino de Deus. Tá? O reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. E, tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Eu quero lhe mostrar isso aqui em números claros. Sabe? Eu quero que você veja isso aqui em números claros. O que equivale 10.000 talentos? Para você ter noção do que está acontecendo aqui nessa parábola e o que acontece hoje, nos nossos dias. Tá? 10.000 talentos. O que equivale ao quê? Equivale, olha só, 10.000 talentos equivale a 342.720 quilos de qualquer coisa. 342 mil quilos. Vamos dizer, de arroz. É muita coisa, gente. 10.000 talentos equivale a 342.720 quilos de qualquer coisa que você possa pesar. Tá? Mas este, não tendo com que pagar, como que paga esse valor todo, gente? Não tem como pagar. É uma dívida que não é possível mais pagá-la. É impossível pagá-la. Não tem jeito não, aqui acabou. Tá? Então aquele servo, prostrando, suplicava, versículo 25. Mas este, não tendo com que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido, bem como a sua mulher e os seus filhos, juntamente com tudo que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Ele ia ser escravo, a mulher seria escrava e os filhos seriam escravos para pagar a dívida. Anote isso aí. Todo mundo que você deve. Qualquer instrução que você deve. Toda dívida te transforma num escravo. Enquanto você dever, você é escravo. Escravo. Comprei um carro e financiei. Enquanto você não pagar tudo, você é escravo daquele banco, daquela financeira. Eu devo Beltrano tanto, você é escravo enquanto dever essa pessoa. Espiritualmente, você é escravo.
Tá? Então aquele servo, prostrando-se, suplicava-lhe, dizendo: Senhor, detente na tua ira contra mim, pois eu te pagarei tudo. O Senhor, movido de compaixão por aquele servo, libertou-o e ainda perdoou-lhe a dívida. Só tem uma coisa que pagaria essa dívida: perdão. Só tem uma coisa que pagaria a nossa dívida com Deus: perdão. Esse homem aqui é cada um de nós, que não tínhamos como pagar os nossos pecados a Deus. Então Deus decidiu nos perdoar em Cristo. Fomos perdoados. Nenhum de nós, por mais que fizéssemos obras ilustres, poderíamos pagar cada pecado cometido. Era uma dívida impagável. Deus, por amor e compaixão, decidiu nos perdoar. Ok? Nos perdoou. Você está perdoado, eu estou perdoado. Amém? Agora, o amor que Deus te dá, ele vai provar. O amor que Deus te dá, ele vai provar na sua vida. Todo bem, guarde isso aqui, todo bem que Deus te faz, ele prova você em relação a outra pessoa. Toda bênção que você recebe, você vai ser provado se a bênção permanece com você ou se ela vai ser tomada de você. A gente fala assim: ah, Deus abençoou, ninguém toma. Briga para ver se ninguém toma. Toma, irmão. Tá? Olha o que o Senhor fala: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nos pensaram que era salvação. Não é salvação, não. Ninguém pode tomar salvação de ninguém. Coroa fala de reino. Guarda bem o que você tem. O dom, o talento, a vocação, o teu serviço, tuas virtudes, guarda bem. Para que ninguém tome o teu lugar de reinar. Quem você pensa que não vai reinar no seu lugar. De quem você jurava que iria reinar, não vai reinar. Tá? Então, isso é muito importante. Aí, ele perdoou a dívida, liberou aquele homem, e saindo aquele servo, versículo 28, e saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. O que significa 100 denários? 100 dias trabalhados. São 100 diárias. Tá? 3 meses e 10 dias de trabalho. Encontrou esse servo que devia a ele 100 denários. O que ele fez? Olha só. E segurando-lhe com as suas mãos, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E sufocar aqui é pressionar, é dar pressão, é cercar a pessoa. Me paga, me paga, me paga. Tem que me pagar. Você vai me pagar, você vai me pagar. Ou você me paga, eu vou te processar. É isso aqui que está acontecendo. Tá? Pagar, ele fica pressionando o irmão. Pressionando o seu próximo. Tá? Tá devendo, fica ligando, tem que pagar, tem que... irmão, você me paga, não sei o quê. Deixa de ser crente. Por aquela dívida. Desde que ali será plantada uma semente maligna de discórdia, inimizade. E vai me pagar, ele vai me pagar, ele tem que me pagar, ele está me devendo. Mas sufocar com as mãos, pressionar a pessoa. Aí ameaça. Então o seu conservo, o que é conservo? Conservo é o servo do servo. Então aquele homem prestava algum serviço para ele. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe dizendo: detenha-se na tua ira contra mim, eu te pagarei. Gente, o que é
100 dias de trabalho, comparado a 342 mil quilos de arroz. É uma dívida mínima. É uma dívida que se pode pagar, dá para se pagar. É só ter paciência de esperar. Ou então perdoa a dívida. Porque senão o princípio do perdão de dívida não vai se aplicar em nós, como disse o Senhor na oração do reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados aos nossos devedores. Irmão, Deus não ajuda ninguém a pagar dívida se essa pessoa não perdoa quem lhe deve. Quer pagar uma dívida que você não consegue pagar hoje? Perdoa alguém que te deve. E eu te garanto pela Bíblia que você vai conseguir pagar rápido o que você deve. Princípio do reino. Ele ameaçou. Ele, porém, versículo 30, não quis. Antes foi e o encerrou na prisão. Mandou prender seu irmão, processou seu irmão e prendeu. Até que ele pagasse a dívida. Olha a tolice, gente. Como que ele ia pagar a dívida? Você está preso. O orgulho é tão grande. Vai pagar não? Não fica preso. Ficou 100 dias preso. Ele nunca recebeu. Por causa da falta de perdão. Tá? Versículo 31. E vendo seus conservos o que acontecera, os demais irmãos, os outros, começaram a orar. Começaram a interceder por aqueles dois. Contristaram-se muito e foram revelar a seu Senhor tudo o que havia acontecido. Olha aí, irmão. Quando a igreja assume a causa de dois irmãos que estão intrigados e começa a orar sobre aquilo, o senhor Beltrano está irado contra Ciclano, estão divididos, estão separados, estão em contenda. Meu Deus, faz alguma coisa, faz justiça, entra, Senhor, muda essa causa, muda esse fato, irmão. Quando Deus entra, ele vai pesar na balança os dois. O que foi injusto vai sofrer, irmão. Tá? Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, servo mau, perverso, perdoei-te aquela dívida, porque me rogaste. Não te era conveniente a ti também ter compaixão do teu conservo, assim como eu também tive misericórdia de ti? Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus te perdoou, perdoa o teu próximo. Ele te perdoou, perdoa, imita o teu pai, imita o teu Deus. Faz a mesma coisa. Esse homem aqui repreende os crentes que não gostam de perdoar. Não replica o perdão de Deus nas outras pessoas. Eles querem perdão, mas não querem perdoar. Querem o quê? A misericórdia de Deus, mas não querem ter misericórdia de ninguém. Aí ele fala assim, olha a decisão do rei. Aqui é Deus, esse rei representa Deus. Então, indignado, o seu senhor o entregou a verdugos até que pagasse o que lhe devia. Você sabe o que significa verdugo no grego? O entregou na mão de demônios para lhe fazer sofrer. Olha o texto. Então, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe
devia. Ser entregue na mão de verdugos é demônio, é espírito de doença, é espírito de depressão. Pastor, Deus entregou. Deus entrega até que ele aprenda a perdoar. O crente fica preso, nada vai para frente. As coisas não caminham, quebra tudo que tem, desgasta do tempo, se perde tudo que tem na mão dele, não progride, não prospera, não multiplica. Por quê? Está na mão de verdugos, soldados que o prende e só sai dali até quando pagar a dívida. Como é que paga? Perdoando seu irmão. Você acha que o câncer vem de quê? 99% das pessoas que têm câncer, isso não é somente falácia, não, é estatística. 99% de pessoas que têm câncer é porque não tem perdão, não consegue perdoar as pessoas. Guardam traumas, dores, ódio de alguém, mágoa de alguém. Alguém morreu, ele odiando aquela pessoa, não teve tempo de se reconciliar, agora está com esse mal no seu corpo. A falta de perdão dá câncer nos ossos, dá câncer na pessoa. Câncer, gente, na maioria das vezes são demônios. Doença crônica que não tem cura, na maioria das vezes são demônios que estão ali naquela pessoa. Tá? Aqui o texto. Tem outros aí, muitos outros, onde fala que Deus entrega na mão de espíritos, crentes. Então essa história aí que ele não fica demônio, não fica endemoniado, pode tirar da sua cabeça que fica, viu? E são os piores endemoniados que tem. Mais difícil de ser liberto. Glória a Deus. Você entendeu? Sim. São realidades que acontecem dentro do reino de Deus. Se nós não vigiarmos, padecemos. Então, primeira lei, lei natural, que tem 3 mandamentos: não matarás, não mentir e não transgredir. Tá? Criança não tem aptidão para mentir. Não tem. Agora, quando a criança vê, chega alguém em casa e o pai dela fala assim: meu filho, de que eu não estou. E a criança vai lá e fala que o pai não está estando, ele está ensinando ela a mentir. Está destruindo o próprio filho. Ela aprende a mentir. Mas não é natural dela mentir. As leis de Moisés, e a lei de Moisés, segunda lei, que tem aí seus 613 mandamentos, 613 preceitos, tá? Já falamos aqui que são 365 mandamentos proibitivos. Não faça, não faça, não faça. Equivale aos 365 dias do nosso ano, né? É o tanto de dias que fecha um ano. Então, para cada dia do ano, não faça, não faça, não faça. Há alguma coisa para nós atentar, para nós não pecarmos contra Deus. Tá? Gente, quem tiver compromisso, tá? Fique à vontade para poder sair da aula e atender o seu compromisso. Tá? A gente vai encerrar daqui a uns 15 minutinhos. A gente vai encerrar a nossa aula. Então, quem tiver ainda alguma coisa para fazer, nesse horário, pode ficar à vontade. E você vê a aula depois, que ela está sendo gravada para você depois assistir. Tá bom? Então, não faça 248 prescritivos. É interessante observar isso, por quê? Porque o nosso corpo tem 248 músculos. 248 músculos. E existem 248 leis que dizem assim: faça, faça, faça. Ou seja, você precisa empenhar força, dedicação para você fazer a vontade de Deus. Você tem que botar, tem que fazer acontecer, irmão. Não é fácil, não. Me tem que romper sua vontade para poder fazer a vontade de Deus.
Tem que romper com a vontade alheia para fazer a vontade do Senhor. Não é simples, mas é possível. Fácil não é, mas é possível. Aleluia. E, por fim, a lei de Cristo, que é a lei do reino de Deus. A lei do reino de Deus. Amém? Essas leis, falei na aula passada, vou repetir. Está no manual. Gente, qual é o manual de quem é do reino? Teu manual. Ah, pastor, a Bíblia. Certo. Mas o manual específico dentro da Bíblia para quem é do reino. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Todo crente tem que ler esses 3 capítulos sempre. Repetidas vezes. Porque nesses 3 capítulos está a lei do reino, a constituição do reino de Deus. Nesses 3 capítulos você encontra os princípios que nós temos que praticar. Se eu sou do reino, eu tenho que conhecer a constituição do reino de Deus. Eu sei que existem muitos de nós, brasileiros, que não conhecemos nada da Constituição brasileira. Não conhecemos uma lei, um artigo. Tá? Mas do reino, gente, não pode ser assim. Você precisa conhecer os princípios, a Constituição do reino de Deus. Amém? Então, essa Constituição é dividida em 7 seções. Falei aqui na aula passada. 7 seções. Depois você vê a aula passada para você pegar essas 7 seções. Eu vou falar rapidamente, tá? Não vou dar tempo de você anotar. Você pode pegar a aula passada e revê-la para você ver quais são essas 7 seções, que é dividida a Constituição do Reino de Deus. A primeira seção está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Essa seção tem como tema os decretos, as leis que tratam da natureza do povo do reino. Fala o que o povo do reino tem que ser, não fazer, mas ser. Primeiro Deus quer que você seja para depois fazer. Ou seja, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Ele quer que você seja filho, se torne um filho, carregue o caráter de Cristo em você. Antes de você operar em qualquer dom espiritual, Deus quer que em você seja produzido o fruto do Espírito. Tem muita gente operando nos dons e não tem um fruto sequer. Cai em muitos pecados. Cai em muitas profanações. Por quê? Porque só faz, não é. Então, a primeira sessão do reino vai tratar sobre o que você tem que ser. Por isso que ele vai falar assim, ó, bem-aventurado. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Não é quem pratica mansidão, é quem é manso. Praticar mansidão é uma coisa, ser manso é outra coisa. Quando eu só pratico a mansidão, ela tem um limite. Eu consigo suportar até tal limite. Chegou esse limite aqui, não dá mais. Então eu não sou manso, eu só pratico. Eu tenho é que ser manso. Quando eu sou manso, não importa a que nível a pessoa me ofende, eu não vou revidar. Eu não vou contra-atacar ela. Eu não vou com 10 pedras contra ela, não vou. Não vou brigar com ela. Por quê? Porque eu sou manso. O que ela faz não me ofende. Pelo contrário, eu sinto compaixão dessa pessoa. Não é sentir pena, é sentir compaixão dela, se colocar no lugar dela e clamar por ela. É o que o Senhor fala, que nós temos que orar pelos nossos inimigos.
Não é orar contra os inimigos, é orar pelos nossos inimigos. É pedir por eles, não contra eles. Tá? Crente que pede contra o outro, mesmo que o outro persiga, é crente macumbeiro. Tá? E ninguém aqui é crente macumbeiro, não. Nós somos crente mesmo, filho de Deus. Então, pedir por aqueles que nos perseguem, são nossos inimigos de graça. Eles são porque querem ser, não porque os tenham como inimigos. Bem-aventurados, misericordiosos, capítulo 5, versículo 7, porque alcançarão misericórdia. Então, eu, como sou do reino, eu tenho que ser misericordioso. Não é só praticar misericórdia, é ser misericordioso. Deus só tem misericórdia de quem é misericordioso. Tá? Qualquer dia desse, todos iremos precisar que Deus manifeste em nós a sua misericórdia. E se eu não plantei misericórdia, não vou ter misericórdia. Pelo contrário, eu vou ter juízo de Deus contra mim. Aleluia. Então, quando você for orar, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai fazer o quê? Traz aqui as crônicas dele. Traz aqui as crônicas dela. O que são crônicas? É tudo que está escrito a teu respeito no céu. Entenda. A tua vida ela está anotada nos céus. Existem nos céus crônicas com o seu nome. Com o seu nome. E Deus as lê. Deus lê todas elas. Tudo que acontece com você, tudo que você faz, tudo que você faz de bom e de ruim, de certo e errado, está anotado nas tuas crônicas, no livro da tua vida. No terceiro céu existe um livro da tua vida. Lá tem um livro da vida do Cordeiro e tem um livro da tua vida. Tudo que você faz está registrado lá. Pediu perdão? Está registrado. Não pediu? Está registrado. Aí você pede misericórdia, traga aqui o livro dele, traga aqui as crônicas dele, ele vai trazer. Beltrão, está lá e vai ler. Vou procurar aqui algum dia em que ele tem misericórdia de alguém. Se não tem, então eu não posso ter misericórdia dele. Aumenta o juízo contra ele. Tá? Então você tem que ser. A primeira sessão vai tratar o que você tem que ser, não o que você tem que fazer. Aleluia. Primeiro, eu tenho que ser transformado para depois transformar outras pessoas. Eu tenho que vencer minhas fraquezas para poder auxiliar outros em suas fraquezas. Aleluia. Eu tenho que ser livre para libertar quem está preso. Não dá para um preso libertar um preso. Para José ser livre pelo copeiro, o copeiro tem que ser primeiro livre. Livre. Aleluia. Porque dois prisioneiros não conseguem se libertar. Libertar um ao outro. Tem que ser. Depois fazer. Bem-aventurados, versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. O que é pacificador? Todo aquele que promove a paz. Ele vê uma contenda, ele vê uma briga, ele vê uma dissensão, ele vai lá e une as pessoas. E promove a paz. Esse será chamado filho de Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de paz. Então eu preciso promover a paz entre os meus irmãos. O nosso Deus, ele é o príncipe da paz. Eu preciso replicar essa paz entre os que não têm. Não é causar dissensão, não é causar divisão, não, não. Quem faz isso são os filhos da desobediência, os filhos do diabo. Quem é do reino promove a paz
entre seus irmãos. Só assim eu sou chamado de filho de Deus. Está o texto falando, bem-aventurados pacificadores que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a primeira sessão vai do versículo 1 até o versículo de número 12. Fala sobre o que devemos ser. Tá? O que você tem que ser. A tua natureza, você é do reino, eu sou do reino. A tua natureza tem que ser a natureza de alguém que é pobre de espírito, que é esvaziado de vaidade, que não carrega orgulho em si mesmo, mas é pobre de espírito, está pronto para receber dos céus. Ser pobre de espírito, gente, é não estar apegado à terra, mas pronto para receber o céu dentro de você. Ser pobre de espírito é não estar preso em vaidades, mas livre para reinar com o Senhor ainda nesta vida. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus só dá o reino para quem está vazio no seu espírito do mundo, para se encher do reino. Não cabe, gente. O sistema não consegue andar junto com o reino. O mundo não anda junto com o reino. Não dá. Glória ao Senhor Jesus. Eu preciso, primeiro, ser, depois fazer. Segunda sessão, do versículo 13 ao 16 do capítulo 5 de Mateus, vai falar com respeito que tipo de influência eu tenho que ser, já que eu sou do reino. Qual é o tipo de influência que eu tenho que ser, já que eu sou do reino de Deus? E aqui nós encerraremos nossa aula de hoje. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, com que salgará? Com que será salgado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Meu Deus. Perceba isso aqui. A tua influência tem que ser a mesma do sal em qualquer alimento. Tem que ser uma influência que dá sabor para a vida das pessoas. Sabe? Uma influência que as pessoas te queiram por perto. Essa é um tipo de influência. Uma influência como o sal, que faz o quê? Que não deixa os germes apodrecer a comida. Se eu quiser que a carne dure mais tempo, é só colocar sal. Aonde você está, a corrupção não entra. Por quê? Você é do reino. Você é como o sal que acaba com a corrupção. Você é como o sal que não deixa a morte chegar aonde você está. Aleluia. Pode colocar o tempero que quiser. Se não colocar sal, não presta a comida. Nem que seja um pouquinho, mas tem que colocar. A comida fica insossa, sem sabor, pela falta do sal. Glória a Deus. Então, o sal, ele é um elemento que mata e elimina os germes da corrupção. Para essa terra corrupta, o povo do reino dos céus é o mesmo que o sal, preservando de ser totalmente corrompida. O mundo hoje só não está 100% destruído, porque aqui na terra tem gente que é do reino de Deus. O diabo só não tomou conta de tudo que tem nesse mundo, porque nós estamos aqui ainda como o sal da terra. Você tem que ser um espinho no calcanhar do diabo. Você tem que ser como uma pedra no sapato de Satanás.
Ele tem que se incomodar com você, se incomodar com a sua presença, porque você é sal que não permite que a corrupção do diabo tome de conta dos lugares onde você está. Sal na tua família, sal na tua casa, sal no teu trabalho, sal na tua empresa. Você é esse sal. Essa é a influência que temos que ter neste mundo, já que somos povo do reino de Deus. Agora, perceba bem, se você tem vocação e não faz nada, se você tem dom e não executa nada, se você tem talentos e não marca a vida de ninguém, você é como um sal insípido, um sal sem sabor, só presta para uma coisa: ser lançado fora e pisado pelos homens. Essa frase, ser lançado fora, significa o quê? Não vai reinar. Pessoas que tiveram dons, talentos, vocação e decidiram não fluir na sua vocação, decidiram não cumprir o seu propósito, essas pessoas não vão reinar. Vão ser lançadas fora. E na grande tribulação, vão ser pisados pelos homens. Tá? Tem uns que são pisados ainda hoje. Pisado pelas pessoas. Só porque não se posiciona. Só porque não se torna sal de verdade. Não cumpre a sua missão. Foge do seu dom. Foge da sua vocação. Se esconde dos serviços. Se esconde do propósito. É sal insípido. Vai ser pisado pelos homens. Então, o povo do reino que se torna insípido significa que ele perdeu a sua função salgadora, a sua função de preservar, de matar o germe da corrupção. Tornou-se o mesmo que as pessoas terrenas, humanas, comuns. Ele é do reino, mas vive como uma pessoa comum. É o que diz Salomão em Eclesiastes: chegaria um tempo em que justo teria obra de ímpio e ímpio obra de justo. É esse tempo que vivemos hoje. Sabe? Crente com obra de ímpio e ímpio com obra de crente. Crente fazendo o que ímpio faz e ímpio fazendo o que crente faz. Tá uma coisa conturbada, indecisa, confusa. Pensa que é crente, mas não é. As obras mostram que não é. Está lá na igreja, está lá ouvindo a palavra, mas ele não consegue ter obra de justo. Ele foi justificado, mas ainda tem obra de ímpio. Enquanto tem ímpio, com obra de justo, como havia o Cornélio, lá do capítulo 10 de Atos, era um ímpio com obra de justo. Alimentava os mendigos, mandava banhar, fazia a barba, cortar o cabelo, vestir roupas novas. Você estava na mesa com eles e dava de comer para os mendigos. O ímpio, com o seu dinheiro, construía templos, sinagogas. Ele sozinho mandou construir várias sinagogas. Era um grande ofertante, ímpio com obra de justo. O senhor fez o quê? Vou salvar esse homem. E salvou ele. Aleluia. Enquanto Deus está trazendo ímpios com obra de justo para a igreja, convertendo a gente para a igreja, ele está vomitando outros que estão na igreja. Porque ele não vomita o mundo, eu vomito a igreja, gente. Vou repetir para você. Deus não vomita quem é do mundo, Deus vomita quem é da igreja. Quem é morno. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa indecisa. Indecisa. Não sabe se é quente, se é frio, se é quente. É morna. Está lá morna. Não sabe o que é da vida.
É uma pessoa sem identidade. Identidade. Não sabe o que quer? Decida o que você quer. Descubra o teu talento. Você talvez até já sabe, mas coloque em prática. Senão Deus vomita-nos da sua boca. Poxa. Deus vomita, Deus põe para fora. Gente, quem não produz, quem não dá fruto, é cortado, segundo João capítulo 15, é cortado e lançado fora. Glória a Deus. Amém? Na próxima aula, vamos apegar apenas a lei do reino e desenvolver essas 7 sessões, tá? Do reino de Deus, porque nós precisamos entender essa constituição, gente. Entendeu? Coisa é crucial, você que é crente, você que é salvo, você que está aqui, é crucial você conhecer esses 3 capítulos de Mateus. Essa é a nossa tarefa da aula, tá? A nossa tarefa da aula. Você vai ler esses 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Tá? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O que você vai fazer? Você vai ler esses 3 capítulos, tá? 3 capítulos, e você vai formular uma pergunta. Cada um vai formular uma pergunta. Nesses 3 capítulos, escolha tem uma dúvida com uma dúvida, em qualquer um dos capítulos, qualquer versículo, formule a sua pergunta. E na próxima aula, você vai fazer sua pergunta e eu irei te responder. Irei te ajudar a entender. Se você ler e entender tudo, glória a Deus por isso. Tá? Por isso. Se não, formule, entenda só, grave que eu vou lhe dizer. Pelo amor de Deus, a pergunta tem que ser dentro do capítulo 5, ou 6, ou 7. Não pergunte uma coisa que tem a ver com você, não. A pergunta tem que haver com esses 3 capítulos. E é uma pergunta só, porque se for mais de uma, não vou poder responder todo mundo. Então, quem está aqui nessa aula, tá? Está aqui nessa aula, vai formular a sua pergunta, tá bom? Eu sei quem participou da aula e sei quem vai assistir depois. Então, eu vou ter um nome lá. E eu vou ter a lista aqui comigo de quem assistiu a aula. Só quem assistiu e leu os capítulos é que poderá fazer a sua pergunta. Amém? É para você ler os 3 capítulos em nome de Jesus. Alguma pergunta sobre o reino, sobre as leis do reino? Se tiver, pode fazer que eu vou lhe responder agora. Temos aqui 9 minutos. Se não, nós iremos agradecer a Deus antes de tirar nossa foto fenomenal. Aleluia. Liga a tua câmera aí, meu irmão. Liga a tua câmera aí, minha irmã. Mostra a tua face como Deus revela dele para você. Deixa Deus te ver. Aleluia. Vamos lá, deixa eu ver. Quem mais pode ligar a câmera? Liga aí, liga aí. Muito bem. Vamos lá. 1, 2, 3, sorrisão e vamos lá. Amém. Vou tirar aqui uma. Eu na tela. Ok? Vamos orar a Deus, agradecendo por esta aula, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça pela sua bondade, pela sua compaixão. Obrigado pelo teu Espírito em nossa vida, pela tua palavra e pela revelação do Senhor. Abençoa cada um que está aqui, os que puderam participar da aula, que isso possa enriquecê-los com a tua revelação.
Os que não puderem estar ao vivo, meu Deus, por motivo de força maior, que eles possam ver a aula gravada e também sejam todos abençoados de uma maneira extraordinária. Deus santo e justo, que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ser com todos, fortalecendo, dando força e poder. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Muito obrigado. Que cada um tenha uma noite de descanso e amanhã um novo dia de lutas, de conquistas, de vitórias e de adoração ao teu nome. É o que eu te peço e pela fé te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, próxima segunda-feira, no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz, boa noite.